Amém, meus irmãos. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Talvez você que não conheça essa nomenclatura, compaixão e graça. Compaixão e graça é um dos princípios da Igreja Multiplicadora e que tem sido exercida, liderada, organizada pela equipe diaconal. E a equipe diaconal, existe um grupo específico para isso, que atende os necessitados, pessoas carentes, instituições carentes. Então, nossa igreja é uma igreja que está sensível às necessidades, em todos os sentidos, né, irmão Isaú, irmã Anne? Necessidades físicas, necessidades espirituais. E que Deus continue te abençoando, Dai, te dando força, te dando graça, em nome de Jesus. Eu quero dar um rápido aviso, antes de nós lermos a palavra. Se você quiser, já pode abrir o texto sagrado no Salmo 25. O culto de sexta-feira agora, à noite, na casa da nossa irmã Dionísia, nós vamos estar nos concentrando aqui na porta da igreja, a partir 7h10, 7h15, para 7h30 a gente começar lá. Então talvez você, pastor, não tenha um transporte, ou eu não sei onde fica a casa da irmã Dionísia. Nós vamos nos concentrar aqui na porta da igreja e vamos sair no comboio, tá bom? Então 7h15, 7h20 aqui na porta da igreja, nós vamos estar saindo, direcionando para a casa da nossa irmã Dionísia. Desde já eu convoco a irmã Ana para fazer o convite à sua filha, para estar conosco lá na sexta-feira. O Luciano também, que é outra casa que nós queremos fazer um culto, tá bom? Quero fazer menção aqui da visita, da presença mais uma vez de Liz e de Jonathan, esse casal que tem estado aqui conosco sempre. Que Deus continue abençoando o casamento de vocês, a família de vocês. Eles são pais da menininha, cadê Clarinha? Acho que está lá em cima ensaiando, né? Clarinha é uma junior, né? Não é nem criança, nem adolescente, está ali naquela meia fase. Então é uma família que Deus tem trazido para cá, tá bom? Salmo 25, nós vamos encerrar o Salmo 25 hoje. Nós dividimos o Salmo 25 em 3 partes, e hoje nós vamos para a última parte, a partir do verso de número 16. Então, Salmo 25, estou lendo na versão NVI. Vamos lá? Salmo 25, verso 16 a seguir. É uma oração. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e que com fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em Ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti, ó Deus. Liberta Israel de todas as suas aflições. Podem se assentar em nome de Jesus. Nós falamos aqui, já tem um tempinho que nós falamos a última reflexão desse Salmo 25. Nós passamos aí, atravessamos a campanha de missões estaduais. E nós falamos que esse Salmo 25, ele pode ser dividido em 3 grandes estruturas. A primeira estrutura vai do versículo 1 ao versículo de número 3, onde o salmista, ele expressa a sua confiança no Senhor. Toda a sua dependência, toda a sua confiança no Senhor. Do versículo 4 ao versículo 5, o salmista, ele confessa ou ele declara a sua dependência do Senhor, a sua dependência do cuidado, a sua dependência da providência do Senhor, da misericórdia do Senhor. E do versículo 16 ao versículo 22, que é a parte que nós acabamos de ler, o salmista, ele expressa toda a sua esperança no Senhor. Quando ele fala, por exemplo, no verso 21, porque a minha esperança está em Ti, ele está declarando que a esperança dele está no Senhor. E ele faz essa canção, meus irmãos, preste bem atenção, você que gosta de ler a palavra de Deus. Os salmos, eles são feitos por indivíduos. Aqui nesse salmo é um salmo davídico, é um salmo composto pelo rei Davi, mas Davi está escrevendo esse salmo não apenas para si. O que ele está expressando aqui não tem a ver apenas com a vida dele. Esse salmo aqui tem a ver
com o povo de Deus. Então o que Davi está clamando aqui, está cantando aqui, é a esperança que nós, como o povo de Deus na história, devemos ter no Senhor. E essa última parte, Davi ele diz, basicamente, que nós temos que ter esperança em três realidades. Em três realidades ou três bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Em primeiro lugar, com sua Bíblia aberta, o texto sagrado nos apresenta como tema ou como grande ideia dessa passagem, é que a igreja em sua jornada sinuosa precisa expressar, melhor dizendo, esperança pela salvação do Senhor. Então, se nós fôssemos resumir esses versículos em uma frase, a frase seria essa: a igreja em sua jornada sinuosa. Por que sinuosa, pastor? Porque a trajetória da igreja, o caminhar da igreja, é um caminhar cercado por desafios e dificuldades. Então a igreja em sua jornada sinuosa precisa expressar esperança pela salvação do Senhor. E isso se dá de três modos. O verso 16 nos ensina logo de cara o primeiro princípio. O verso 16 diz assim: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou só e aflito. E aí vem o primeiro princípio desta noite, é que o salmista expressa a sua esperança na manifestação da misericórdia do Senhor. A esperança do salmista está na misericórdia do Senhor. Verso 16 ele diz: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou só e aflito. Irmãos, essa expressão, volta-te para mim, ele clamando ao Senhor, Senhor, volta-te para mim, essa expressão dá a ideia do clamor pela manifestação da presença de Deus na sua caminhada. O salmista, a gente vai ver há pouco, o salmista está cercado de problemas externos e internos, pressões externas e internas, inimigos externos e problemas espirituais internos. E o salmista clama em primeiro lugar: Deus, a minha esperança está na tua misericórdia, na tua graça, volta-te para mim, manifesta a tua presença na minha vida. E ele clama pela presença de Deus, com que objetivo, pastor? Para receber a misericórdia, o favor e a graça de Deus. Ele diz: tem misericórdia de mim. O Salmo 25, meus queridos, é um clamor do salmista, é um homem de Deus clamando pela misericórdia do Senhor. Se você observar comigo o verso de número 6 do Salmo 25, o verso 6 diz assim: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens demonstrado desde a antiguidade. Ou seja, o salmista ele olha para trás, o salmista ele olha para a história do povo de Deus no passado, ele diz: Senhor, lembra da maneira como o Senhor manifestava a tua compaixão e a tua misericórdia aos meus antepassados, assim, Senhor, manifesta também na minha vida. Da mesma forma que o Senhor manifestou no passado, eu preciso da tua compaixão e da tua misericórdia. Agora vai comigo para o verso de número 7, meus queridos, porque o texto diz, a parte B do versículo diz assim: conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Mais uma vez o salmista clama pela misericórdia do Senhor. E se você for comigo para o verso de número 10, o salmista mais uma vez canta ou ora, dizendo o seguinte: todos os caminhos do Senhor são o quê? Amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. E o verso de número 11 arremata dizendo: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado. Todo salmo é uma composição por um homem que está clamando pelas misericórdias do Senhor. Todo salmo é um clamor de um homem
que está passando por intempéries, que está atravessando os invernos da vida, mas ele está clamando: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Por quê? Porque ele está sendo pressionado pelos seus inimigos, porque as coisas não estão andando tão bem como ele imaginava, porque ele está lidando com pecados, ele está lidando com pressões externas e internas. O salmista está ensinando ao povo de Israel, do Antigo Testamento, e Deus está ensinando a nós hoje, povo de Deus dos nossos dias, que a vida do povo de Deus se desenvolve nesse binômio de problemas internos e problemas externos. Problemas internos, problemas sentimentais, emocionais, práticas pecaminosas. As nossas emoções, elas são desequilibradas. Os nossos sentimentos, eles são desequilibrados. Quem é que pode garantir que sempre nós temos controle sobre as nossas emoções? Quem é que nós aqui nessa noite pode dizer que nós temos sempre controle sobre os nossos sentimentos? Quem aqui nessa noite pode dizer que sempre tem o controle sobre as tentações e não consegue pecar? O salmista, ele lida com pressões internas, situações complicadas que vivenciamos, em virtude dos nossos pecados, ou até mesmo decisões erradas que tomamos, meus irmãos, ao longo da nossa caminhada, e que paulatinamente causam problemas da nossa família. Quantas vezes, através de uma palavra equivocada que nós damos para os nossos filhos, nós fechamos o coração dos nossos filhos para o Evangelho. Quantas vezes uma palavra mal falada, no momento inadequado, não machuca uma esposa, não machuca um marido, e isso causa desconforto no seio familiar. Quantas vezes no ambiente do trabalho, entre colegas de trabalho, não conseguimos lidar com uma série de fatores, e nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos fragmentados, e aí a gente começa ou a pensar ou a falar sentimentos ou palavras que causam desconforto no ambiente profissional. Quem de nós pode dizer que nunca falhou nessas áreas? O salmista aqui, ele escancara diante de Deus: eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus pecados. Problemas externos, que problemas externos são esses? O salmista, ele conta que ele está sendo perseguido por inimigos. A gente não sabe quem são esses inimigos que Davi está falando. Talvez seja o exército de Saul, que passou 10 anos o perseguindo. Talvez foi os filisteus, nação vizinha, que sempre cogitava invadir a nação de Israel. A gente não sabe que inimigos são esses, mas a gente sabe que são perseguições. Quantos de nós não podemos perceber na nossa caminhada problemas externos, perseguições, críticas, mas que diante desse emaranhado de complexidades, o salmista está dizendo o seguinte: que mesmo nós enfrentando tudo isso, nós precisamos clamar pela misericórdia e pela graça do Senhor. Porque por mais que a gente seja sábio, por mais que a gente pense, por mais que a gente busque, meus irmãos, nós não temos a capacidade de resolver os nossos problemas, nem internos nem externos. Por mais que a gente passe a noite sem dormir pensando na solução, nós somos impotentes, nós somos incapazes. Nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor para lidarmos com os problemas domésticos. Nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor para lidar com as crises no ambiente familiar e conjugal. Quantas vezes nós deixamos de orar pela misericórdia de Deus e tomamos decisões precipitadas?
Quantas vezes nós tomamos decisões equivocadas na nossa vida, porque nós não clamamos pela graça e a misericórdia de Deus, e é justamente a graça e a misericórdia do Senhor quem nos sustenta, meus irmãos, quem nos dá força, quem nos dá sabedoria, para que a gente lide com os encontros e desencontros da vida. Quem somos nós para lidarmos com a vida, a parte da misericórdia do Senhor? O profeta Jeremias, em Lamentações 3:22, já cantava ou já orava dizendo o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Graças ao grande amor do Senhor é que os nossos casamentos não são consumidos. Graças ao grande amor do Senhor é que os nossos filhos não são consumidos. Graças ao grande amor do Senhor é que Ele não deixa faltar o pão nas nossas mesas. Graças ao grande amor do Senhor é que nós continuamos firmes no caminho de Cristo Jesus, mesmo passando por problemas e dificuldades. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são esgotáveis, são finitas, são limitadas. Não, as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Deus manifestou no passado, Deus manifesta hoje, Deus manifesta amanhã. Agora é necessário nós clamarmos a Deus pela sua graça. É isso que o salmista faz. Volta-te para mim, Senhor, volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ele diz: porque eu sou só, eu estou sozinho e eu estou aflito. Agora caminhe comigo, porque se em primeiro lugar o salmista ele clama pela manifestação da misericórdia, ensinando ao povo de Deus que nós precisamos clamar sim pela misericórdia do Senhor. Em segundo lugar, o salmista expressa a sua esperança na manifestação do livramento ou da libertação que vem do Senhor. Veja comigo o verso 17. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Liberta-me da minha aflição. Veja comigo, na minha versão, o verso 17 começa assim: as angústias do meu coração se multiplicaram. A palavra angústia está fazendo paralelo com a palavra aflição, no mesmo versículo. Você sabe que o Salmo é uma poesia, e uma poesia trabalha com paralelos. E quando o salmista usa paralelos, sinônimos, ele quer dar uma ênfase. E qual é a ênfase que ele quer dar aqui? As angústias, as aflições. A palavra angústia aqui, usada pelo salmista, traz a ideia de necessidade, aflição, necessidade extrema, aflição de corpo e de alma. A palavra aflição, usada no final do versículo, traz a ideia, além de aflição, traz a ideia de um estado opressivo de adversidade física, mental e social. Ele está pressionado. As dificuldades externas, as dificuldades internas estavam o pressionando, o encaixotando, e ele se sentia angustiado, ele se sentia aflito. Dá um aperto no coração quando a gente está angustiado, sim ou não? Uma coisa que a gente tem para resolver, e a gente não sabe como fazer, a gente fica angustiado. A gente fica aflito, a gente não dorme direito. A gente rola para um lado, a gente rola para o outro na cama. A gente não tem mais sossego, a gente não consegue pensar em outra coisa, a não ser naquela situação que está nos angustiando. A gente não tem apetite direito, a gente não tem nem bom humor, a gente não consegue nem dar risada direito, porque a gente está preocupado, a gente está aflito, a gente fica mal-humorado, a gente fica estressado com qualquer coisa, a gente fica nervoso quando as coisas saem do trilho, a gente fica aflito e angustiado. O salmista está dizendo: as angústias do meu coração se multiplicaram.
E aí então vem o pedido ao Senhor: liberta-me. Liberta-me, Senhor, porque a angústia e a aflição que eu passo, que talvez você esteja passando, somente o Senhor pode nos libertar. Somente o Senhor pode trazer livramento. E o salmista, ele não tem vergonha nenhuma, dizendo: Senhor, o meu coração está angustiado, Senhor, está aflito, liberta-me. E essa expressão liberta-me, meus irmãos, traz a ideia, perceba comigo, é muito importante. Às vezes as nossas versões não traduzem todo o sentido da palavra. A palavra liberta-me traz a ideia de libertar-se de um fardo. É como se o salmista estivesse carregando um fardo sobre as costas, um peso excomunal que ele não consegue carregar mais sozinho. Talvez seja um peso emocional, um peso sentimental, talvez uma carga, uma responsabilidade sobre as costas dele, uma aflição, e ele diz: eu não consigo mais, esse fardo, essa carga está muito pesada, então liberta-me, Senhor. Pega sobre as minhas costas esse fardo e leva sobre o Senhor esses fardos, essa carga, esse peso que está me oprimindo. Um comentarista bíblico diz o seguinte, comentando essa porção das Escrituras, ele diz o seguinte: ora, quando vemos o coração de Davi, às vezes dominado pela angústia, não carece que nos admiremos se às vezes a violência da tentação nos faz sucumbir. Em outras palavras, o comentarista está dizendo o seguinte: olha, da mesma forma que Davi está sendo angustiado e aflito, sendo um homem de Deus, sendo um homem segundo o coração de Deus, um homem que está andando com Deus, ele está angustiado, está aflito, nós também podemos enfrentar. E o comentarista termina dizendo: mas roguemos como fez Davi, oremos como fez Davi, crendo que quando estivermos à mercê do desespero, Deus virá em nosso socorro. Essa é a confiança do salmista. Deus, livra-me, liberta-me, traga livramento. O que Davi está querendo ensinar o povo de Deus, meus irmãos, o povo de Israel, e Deus está querendo nos ensinar, é que o fato de nós andarmos com Deus, o fato de nós obedecermos a Deus, o fato de nós termos intimidade com Deus, não nos isenta das angústias e das aflições da vida, não nos torna imunes, não nos coloca numa redoma de vidro, blindados das angústias e das aflições da existência humana. Mas Davi está dizendo que nesses momentos, qual deve ser a resposta do povo de Deus, qual deve ser a sua resposta, qual deve ser a nossa resposta, diante de um mundo caótico que nós vivemos. Nós precisamos clamar: liberta-me, Senhor, porque somente o Senhor tem livramento para mim, liberta-me, porque somente o Senhor pode intervir com graça, com poder, com autoridade, sobre a minha casa, sobre a vida do meu filho. Só o Senhor pode libertar o meu filho, então liberta, Senhor, traga salvação, porque somente o Senhor tem o poder de tirar esse fardo sobre as minhas costas. E por último, se em primeiro lugar o salmista ele expressa sua confiança na manifestação da misericórdia, em segundo, na manifestação do livramento, o salmista ele tem a sua esperança na manifestação do perdão do Senhor. Do perdão do Senhor. Porque o Salmo 25, verso 18 diz assim: olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. E eu acredito que talvez essa seja a oração mais profunda que o salmista faz aqui nesse salmo, porque às vezes nós somos
não sentimos nenhum tipo de dificuldade de pedir a Deus, me livra desse problema, me livra dessa crise. A gente pode até orar, Deus, eu estou aflito, me livra disso. Mas nós temos uma grande dificuldade de dizer, Senhor, eu pequei, perdoa os meus pecados. Se você olhar comigo no início desse salmo, no versículo 7, o salmista ele ora dizendo o seguinte: não te lembres dos meus pecados, não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. O salmista sabe que fez besteira. O salmista não é alguém que está passando, está flutuando sobre a vida, não. Ele pisa o mesmo chão que a gente pisa. Ele tem as mesmas falhas que a gente tem. Às vezes a gente tenta até se esconder dos nossos erros, das nossas falhas, mas o salmista, ele ora sobre as suas dificuldades, sobre os seus pecados, sobre as suas deficiências espirituais, emocionais, sentimentais. Ele reconhece que tem erros na vida, que tomou decisões equivocadas na vida, e ele fala, Senhor, não te lembre dos meus pecados, e conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. E o verbo perdoar aqui, meus irmãos, traz a ideia de carregar algo, mas carregar para levar embora. Sabe aquelas tranqueiras que às vezes a gente guarda dentro de casa? E aí chega dia de sábado, a mulher fala assim, ó, vamos fazer uma faxina aqui em casa? E aí vai colocando todas as tranqueiras, todos os objetos que a gente não usa mais num canto. E aí fala para o marido ou para o filho, fala assim, ó, leva isso embora. Vamos limpar a nossa casa. É isso que o salmista está pedindo ao Senhor. Deus, leva embora os meus pecados. Carrega para longe de mim os meus pecados e as minhas falhas. Coloca distante de mim, Senhor. Eu não quero mais conviver com esses pecados, eu não quero mais conviver com essas dificuldades, eu quero que o Senhor me perdoe, mas eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu não quero mais ser conivente com os meus erros, com os meus pecados, eu quero que o Senhor leve embora, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, eu quero ser renovado. Fato é que no verso 21, do capítulo 20, do Salmo 25, o verso 21 diz assim, que a integridade e a retidão me protejam. Integridade de ser quem Deus quer que nós sejamos, não diante dos homens, mas diante do Senhor. Isso é ser íntegro, integridade. Integridade não tem a ver com aquilo que nós somos diante dos homens. Integridade tem a ver com aquilo que nós somos diante de Deus. E retidão. Retidão, meus irmãos, a palavra já diz, é reto. É preto ou branco. É sim ou não, é ser reto. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Esse homem está dizendo, Deus, eu quero que o Senhor me perdoe, mas que eu não viva nesse ciclo de erros, porque quando de fato nos arrependemos dos nossos pecados, meus irmãos, existe transformação. E o salmista está dizendo, Deus, eu quero que o Senhor me perdoe, no verso 18, e no verso 21 ele diz, eu quero que a integridade e a retidão seja como escudo na minha vida, para que eu não caia nas ciladas do diabo. Agora eu lhe pergunto, e a gente finaliza nessa noite, aonde foi, qual foi o episódio da história, em que Deus cumpriu, ouviu integralmente a oração do salmista, por misericórdia, por livramento e por perdão?
aonde essa oração do salmista está apontando. Talvez esse homem está orando há 1000 anos antes de Cristo, e 1000 anos depois dessa oração, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, naquela cruz, vai revelar misericórdia, libertação e perdão. Se nós queremos um instrumento, ou nós queremos um sinal da misericórdia, do livramento e do perdão do Senhor, nós precisamos nos voltar para a cruz, porque o texto sagrado diz o seguinte, Romanos 5,8: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ao longo da nossa jornada, meus irmãos, nós precisamos ter um referencial, e o referencial tem que ser a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é a manifestação da misericórdia e do amor do Senhor. Os problemas às vezes vêm sobre nós questionando, será que Deus realmente te ama? Um problema familiar talvez questione, será que Deus realmente te ama? A resposta do salmista é, olhe para a cruz. Será que Deus realmente tem poder para me libertar, para me livrar das circunstâncias que me envolvem? A resposta do salmista é, olhe para a cruz. Porque lá Deus te libertou de algo muito pior, te libertou do pecado, te libertou do diabo e te libertou da morte. E será que eu posso de fato ser perdoado? Eu já fiz tanta besteira na vida. Eu já fiz tantas atrocidades, eu já pisei tanto na bola, eu já falei tantas besteiras, eu já fui grosseiro na minha família, grosseiro com os meus amigos, com os meus familiares, eu já fiz tantas asneiras na vida, será que existe perdão ainda para mim? A resposta do salmista é, olhe para a cruz, porque a cruz, sabe o que Deus fez na cruz? Ele rasgou o nosso escrito de dívida, que pesava sobre nós, e diz, está perdoado, tetelestai, está pago. O que nós precisamos, meus irmãos, é ter sempre a cruz do nosso caminho. E eu finalizo com a citação de um bispo anglicano do século XIX, que diz assim: sirvamos a Cristo fielmente como nosso mestre, obedecemos-lhes lealmente como nosso rei, atentemos aos seus ensinos, sigamos diligentemente os seus passos, tendo-o como exemplo, aguardemos intensamente a sua vinda, como aquele que há de redimir nosso corpo e a nossa alma, mas acima de tudo, prezemo-lo como o que foi sacrificado por nós, e descansemos todo o nosso fardo, todo o nosso fardo, todo o seu fardo, todo o meu fardo, descansemos todo o nosso fardo em sua morte, oferecida como expiação pelo nosso pecado, que seu sangue seja cada dia mais precioso para nós, cada dia que vivermos, em todas as coisas que gloriamos a respeito de Cristo, em todas as coisas que podemos dar glória a Cristo, gloriemos acima de tudo em sua cruz, porque foi na cruz que Deus manifestou a sua misericórdia, a sua libertação e o seu perdão. Existe alguém aqui nessa noite que queira se render à mensagem da cruz? A mensagem do perdão, a mensagem da misericórdia?
Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor pela sua infinita graça e misericórdia. Bendito Deus e eterno Pai que está nos céus. Nós queremos te agradecer, Senhor, acima de tudo, pela obra que o Senhor fez na cruz, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Porque a obra que o Senhor fez naquela cruz é uma demonstração da tua graça e da tua misericórdia, Senhor. Graça e misericórdia a pessoas imerecidas. Nós estávamos mortos, nós estávamos cegos, nós estávamos endurecidos, e o Senhor nos surpreendeu com a tua graça e a tua misericórdia, abriu o nosso coração, abriu os nossos olhos e estamos aqui. Na tua cruz, meu Deus, o Senhor nos libertou de todos os nossos medos, das nossas vergonhas. Nós podemos olhar para trás agora e ter confiança de que não há mais nenhuma condenação sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós podemos olhar, Senhor, com grande alegria, expectativa, de que todos os nossos pecados, meu Deus, que só o Senhor sabe que cometemos, pecados ocultos, pecados da alma, pecados de pensamento, pecados de sentimento, pecados, meu Deus, horríveis, que até mesmo da gente pensar, Senhor, a gente tem vergonha, e o Senhor naquela cruz perdoou todos os nossos pecados, e diz: venha, bendito de meu Pai, para a presença do Senhor, do teu Senhor. Nós podemos entrar na tua presença hoje, graças ao teu perdão, graças ao teu sacrifício, graças à libertação que o Senhor promoveu nas nossas vidas, nos libertou dos nossos pecados, nos libertou de nós mesmos, nos libertou do diabo, nos libertou dessa cultura depravada, nos libertou do medo da morte. Nós somos livres em Cristo Jesus, habitação do teu Espírito Santo, graças à cruz de Cristo Jesus. E essa é a nossa esperança, meu Deus. Essa é a esperança que a gente não pode jamais esquecer, em momentos que a gente passar, momentos sinuosos, difíceis. Jamais podemos esquecer de que o Senhor nos ama, de que o Senhor tem poder para nos libertar, e de que apesar dos nossos erros, o Senhor é gracioso para nos perdoar, nos pegar pelas mãos e nos conduzir de volta para o caminho. Essa é a nossa oração, Senhor. Nos dê sempre da tua misericórdia, da tua libertação e do teu perdão. Em nome de Jesus. Amém.